Meus queridos e amados irmãos, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero nesse momento refletir sobre a palavra do Senhor, mas quero também trazer um assunto, que tem me preocupado. Gostaria de falar sobre um sentimento que tem invadido as nossas casas, nosso ser, diante daquilo que passamos. Gostaria de falar sobre a ansiedade. Ansiedade, e ela, da maneira negativa, ela pode nos levar a termos atitudes contrárias àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E gostaria de destacar, e é importante destacar, que a ansiedade faz parte de nossas vidas. Mesmo que tenhamos recebido o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, termos sido perdoados e sermos servos do Senhor, nós continuamos vulneráveis a esse sentimento. E é normal ficarmos ansiosos por alguma coisa que irá acontecer em nossas vidas, quando criamos expectativas, além daquilo que tenhamos. E quem nunca sentiu medo diante de uma enfermidade, diante de um desemprego ou de uma crise financeira? E isso acontece em nossas vidas. Mas é importante nós apresentarmos e entendermos que há dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade normal, que nós temos no nosso dia a dia quando vamos fazer alguma coisa, e existe a ansiedade aguda, que é aquela mais forte, que nós chamamos que é exagerada. Essa ansiedade ela é ruim para nossas vidas, para nós. Por quê? Porque ela nos traz transtornos, e ela é perigosa porque ela pode desenvolver uma preocupação exagerada, nos levando até a uma depressão. E tem muitas pessoas entrando em depressão porque têm ficado ansiosas além do normal. E sei que esse momento que passamos de reclusão, de estarmos dentro dos nossos lares, tem nos levado à ansiedade. Muitos querem que esse momento passe logo, que a doença acabe. Isso é normal. Mas nós precisamos buscar na palavra do Senhor, buscarmos diante do Senhor aquilo que Ele tem sobre a nossa ansiedade, sobre andarmos ansiosos. Nós temos vários versículos que nós podemos estarmos recitando, podemos buscar, refletir nele, que nos ajuda a passar por esse momento. E gostaria de falar alguns aqui para os irmãos. Nós temos lá em 1 Pedro 5, 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6, 27 também vai nos dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Filipenses 4, versículo 4, 7, já vai nos dizer, Paulo escrevendo ali a igreja que estava em Filipe, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E há vários versículos que vai trazer a questão de confiarmos no Senhor, sobre depositarmos no Senhor a nossa esperança, porque tudo está nas suas mãos. E nós precisamos passar esses momentos confiando, entregando na mão do Senhor. Mas eu quero também, nessa noite, refletir sobre o texto bíblico, que vai nos trazer uma pessoa, um personagem, que vai nos mostrar o que a ansiedade levou essa pessoa a fazer coisas contrárias à vontade de Deus, depois desobedecer aquilo que Deus tinha para a sua vida, aquilo que Ele tinha proposto. Nós podemos ver lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 a 14. Eu gostaria de ler nesse momento com os irmãos, para que possamos refletir um pouco mais sobre a ansiedade e a causa e a consequência que ela pode causar em nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 a 14, diz o seguinte: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal,
o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse então Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E aí Saul, depois de ter começado o seu reinado, conforme Deus queria, obedecendo, fazendo tudo o que tinha lhe proposto, ele entra nesse momento, depois de um ano de estar reinando, sobre a circunstância que viria de entrar numa peleja contra o povo, os filisteus. E Samuel, o profeta do Senhor, o ordena que ele esperasse 7 dias, para que pudesse estar ali junto com ele e realizar essa cerimônia, que era de holocausto e ofertas pacíficas, que era realizada antes de qualquer peleja, antes de qualquer luta, e que o povo entendia que estava depositando no Senhor a sua confiança e que o Senhor estaria com eles. Então Samuel fala com Saul, mas Saul, dentre o que foi proposto, e toda aquela ansiedade que estava no seu coração, levou a ele a não esperar que Samuel chegasse. E é interessante que o versículo 8 vai falar que ele chegou a esperar 7 dias, mas a ansiedade dele era tão grande que ele não pôde esperar nem sequer meia hora, uns 15 minutos ou talvez 1 minuto após, entendendo que Samuel teria que realizar a cerimônia, porque era da alçada de Samuel. Ele que era responsável, o sacerdote que prestava essa cerimônia. Portanto, Saul não poderia realizar, mas mesmo assim, a ansiedade levou ao seu coração a ele ter uma falta de paciência para aguardar. E nós podemos ver que o texto vai nos falar que logo assim que acabou de se realizar aquela oferta, Samuel chega. Então era questão de minutos, mas a sua ansiedade era tão grande, essa ansiedade exagerada, que o levou a desobedecer tudo aquilo que Deus tinha proposto através de Samuel para a sua vida, para o seu povo, para aquela luta antes de guerrear. E nós podemos ver o que faz a ansiedade na nossa vida. A falta de paciência de Saul levou ele a um ato que não era para ter feito. E quantas vezes a ansiedade tem invadido nosso coração, a relação a coisas futuras, e tem nos feito errar, tem nos feito desobedecer aquilo que Deus quer diante de nós. A falta de paciência, o confiar no Senhor, o entender que Deus está sobre todas as coisas, tem nos levado à ruína. Então, meu irmão, cuidado, não deixe que a ansiedade exagerada venha a permanecer no seu coração. O momento agora, esse momento, é de confiarmos no Senhor, confiarmos que nós passaremos por esse momento. E por que eu trago essa palavra? Porque eu tenho visto algumas pessoas meio ansiosas, além do normal, e que isso pode trazer para nós consequências. E nós podemos ver que a palavra do Senhor nos orienta e nos dá essa confiança, que o Senhor está conosco. Lá em Salmos 23:4 já diz que ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo,
a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse momento irá passar, meu irmão, minha irmã, mas nós precisamos permanecer firmes, precisamos descansar no Senhor. E como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E esse o mais é aquilo que nós não podemos fazer. Esse o mais é aquilo que o Senhor pode fazer por nós. E se você tem faltado emprego na sua casa, creia que o Senhor dará. Se Ele não der, Ele vai suprir as suas necessidades. Se tem tido impaciência na sua casa, peça a Deus que lhe dê paciência, que Ele acalme o seu coração. Se tem sentido aflição, ore a Deus para que Ele traga a paz, que Ele traga tranquilidade. Se você tem se sentido só, se você tem sido sozinho na sua casa devido a esse momento, peça a Deus, ore a Deus que Ele te colocará alguém diante de você, para que esteja conversando com você, para que esteja compartilhando com você esse momento, vivendo junto com você e compartilhando também aquilo que Deus tem para a sua vida. Então confie no Senhor, deposite nele toda a sua confiança, para que você possa vencer esses momentos. Mas voltando para o texto e voltando aí para a vida do rei Saul, sobre aquilo que ele fez, nós podemos ver que Saul deixou que a ansiedade o levasse a desobedecer à vontade do Senhor. Essa ansiedade levou ele a realizar aquele sacrifício e com isso trazer consequências grandes sobre sua vida e consequências também sobre o seu povo. Mas além de desobedecer, além de ele deixar de esperar e vir a desobedecer ao Senhor, nós podemos ver que a ansiedade levou ele a ter desculpas sobre aquele ato que ele tinha realizado. Versículo 11, 12, eu vou ler novamente, vai nos deixar claro isso. Diz o seguinte: então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava diante de mim e tu não vinhas nos desaprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, forcei-me e ofereci o holocausto. Aí Saul ele arruma desculpas para explicar e justificar aquela sua atitude. Mas nós sabemos que o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração, assim como conheceu o coração de Saul. E não adianta nós pedirmos desculpas sobre aquilo que poderíamos impedir, evitar o erro. Nós precisamos buscar no Senhor orientação, para que Ele nos dê força, para que Ele nos faça resistir. Saul demonstrou o seu medo ali pelos seus inimigos. Se ele estava com o Senhor, que medo que ele poderia ter? Se o Senhor estava presente diante do seu povo, o Senhor tinha constituído ele rei sobre todo Israel. E ele ainda vai dizer nesse versículo que ele não tinha orado ao Senhor, ou seja, não tinha buscado ao Senhor aquilo que ele tinha. E colocou mais uma desculpa, e com isso foi forçado a realizar aquilo que ele não podia. Nós sabemos que a melhor coisa que precisamos fazer para nós acertarmos, para fazermos o que é certo, é buscarmos o relacionamento com o Senhor. E Saul ele tinha acabado de deixar de orar, ou seja, de buscar a entender e colocar diante do Senhor a sua ansiedade, já que a ansiedade parava o seu coração. E nós precisamos buscar na sua palavra, buscarmos nesse relacionamento, oração e leitura da sua palavra. Aí você pode falar: mas pastor, eu tenho orado. Meu irmão, ore mais. De repente esse é o tempo que Deus está ali despertando para que você ore mais, porque Deus ele quer que o irmão tenha uma maior intimidade com Ele. De repente é o momento que Deus quer que você aprenda mais sobre a sua palavra, sobre aquilo que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem e que irá te usar brevemente. Então esse é o momento de buscar na sua palavra orientação. É ela que nos ensina a caminhar, ela que precisa ser
a nossa bússola, tudo aquilo que nos levará, que nos guiará. E de repente esse momento Deus tem colocado diante de você, para que você deixe a ansiedade de lado. Mas esse momento não pode ser de desculpas para que você venha desobedecer a Deus, para que você não venha fazer a vontade dele. Mas nós podemos ver que a ansiedade, além de levar o rei Saul a desobedecer, a não esperar o cumprimento da promessa de Samuel, ela levou a ele também a perder a bênção do Senhor. O Senhor tinha uma bênção para aquele homem, mas ele perdeu porque a ansiedade o fez ter atitudes erradas. O versículo 13, 14 vai nos dizer isso, diz o seguinte: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E diz que o seu reino não subsistirá, ou seja, Deus tirou o reinado de suas mãos sobre Israel. E ele já estava escolhendo outra pessoa que pudesse reinar. Ele perdeu as coisas que o Senhor tinha para ele, a bênção do Senhor sobre sua vida e sobre os seus, porque a ansiedade o levou a agir diferentemente daquilo que Deus queria para a sua vida. Meus queridos, meus amados, queridos irmãos, pense nesse texto, pense naquilo que a ansiedade possa te levar a fazer. E pense naquilo que você pode fazer diante do Senhor. Confiar, depositar sua confiança nele. Não deixe que a ansiedade domine suas emoções e que isso te leve, te impulsione a ter atitudes contrárias àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nesse momento de crise, confie no Senhor. Entregue todos os seus temores diante do nosso Deus. Assim como Davi fala em Salmos 34, 4, faça igual Davi, diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que você possa assim testemunhar igual Davi sobre aquelas maravilhas que Deus fará na sua vida, porque você tem buscado, tem colocado diante dele os seus temores, não deixando a que você venha desobedecer ao Senhor, não deixando você criar desculpas para tentar justificar os seus erros e não levando a que leve a perder a sua bênção, mas que essa ansiedade seja dominada, que seja uma ansiedade normal e que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração, que Ele domine o seu ser e que você possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado, é Ele que está sobre todas as coisas. E que os amados confiem cada dia mais e mais no Senhor, crendo que Ele fará muito mais do que pedimos e pensamos. A sua palavra já diz isso. E que Ele quer te dar uma vida em abundância e que Ele sabe o momento em que vivemos. E que o Senhor possa te abençoar nesta noite, confiando sempre que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém?